Olá, bom dia. Hoje eu quero começar com a parábola do mordomo fiel e prudente, ou fiel e sábio, dependendo da versão que você tem aí. Está lá em Mateus 24, dos versos 45 e 51. Tem um paralelo em Lucas 12, 42 e 46 também. Vamos ler o texto de Mateus. Capítulo 24, versos 45 em diante. Sendo assim, quem é o servo fiel e sábio a quem o Senhor confiou os de sua casa para dar-lhes alimento no seu devido tempo? Feliz aquele servo a quem o seu Senhor, quando voltar, o encontrar agindo dessa maneira. Com toda certeza vos afirmo que o Senhor confiará a seu servo todos os seus bens. Entretanto, supondo que esse servo, sendo mau, diga a si mesmo: meu Senhor está demorando muito, e por isso passe a agredir os seus conservos e a comer e beber como beberrões. O senhor daquele servo virá num dia inesperado e numa hora que o servo desconhece, e o Senhor o punirá com toda severidade. Ele lhe dará um lugar ao lado dos hipócritas, onde haverá grande lamento e ranger de dentes. Ora, precisamos entender o que o Senhor está falando aqui. Servo fiel e prudente. Vamos ver o que quer dizer fiel. Há duas conotações. Não ficar abaixo daquilo que o Senhor está dizendo, ficar aquém da revelação que o Senhor nos está dizendo. Os libertinos, eles ficam muito abaixo e fazem com isso tropeçar aqueles que o ouvem, porque coloca-se num padrão abaixo. Levítico 19, 2 diz: sede santos, porque eu sou santo. Então nós devemos ter uma santidade que corresponda com o Senhor. Hebreus diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Então nós não devemos privar da graça de Deus. Lá em Hebreus 12, 15 diz que ninguém seja faltoso, se privando da graça de Deus, e uma raiz de amargura entre, trazendo confusão e contaminando a muitos. Então nós podemos nos privar da graça de Deus. Por outro lado, nós podemos receber a graça de Deus em vão, como diz lá 2 Coríntios 6, que ninguém receba a graça de Deus de forma inútil, de forma vã. Então nós também podemos fazer isso. Temos que ter esse cuidado. A graça de Deus é aquela que nos dá favor para alcançarmos as promessas de Deus. É o novo nascimento e a continuação do caminho santo. Isso tudo se dá pela graça. A graça é o empoderamento que o Senhor nos dá. Lembra que lá em Mateus, capítulo 11, no finalzinho de Mateus, por volta ali do versos 28 a 30, Jesus diz: aquele que está cansado, né, que está oprimido, venha a mim e eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Você deve receber o jugo suave de Jesus. O jugo Jesus dá o exemplo de uma canga que era colocada nos bois. Era uma canga dupla. Ia um boi mais experiente e do lado dele um boi não experiente. E o boi, acostumado aos serviços, ao trabalho, conduzia através da canga, que é o jugo, o boi mais novo. Você não podia pôr um outro animal, porque aí seria um jugo desigual, um cavalo e um boi. Eles andam de forma diferente e não daria certo. Então você não poderia também colocar dois bois novos, eles seriam chucros e não fariam um trabalho direito. Você teria que colocar um boi acostumado aos trabalhos. Isto é uma metáfora. Jesus ele está falando nessa metáfora que é através do jugo dele que é suave, ele vai nos conduzir. O jugo do Senhor é o temor do Senhor. E o fardo leve, a graça, se torna leve, porque você não vai carregar sozinho. Os judeus, eles colocavam fardos pesados, os fariseus, sobre os ombros dos homens, eles não davam nenhum dedo para ajudá-los a carregar. E levavam as pessoas à condenação. Jesus fala isso em Mateus 23, 13, que eles, tendo a chave para o reino dos céus, né, eles não entravam e também impedia aqueles que queriam entrar. Com uma palavra eles desviavam. Lá em Isaías 29, 29 e 21 diz que essas pessoas com uma palavra desviam o justo, levam o justo à condenação. Lembra que Paulo falou aos Gálatas: ó insensatos Gálatas, capítulo 3,
Quem vos fascinou, tendo começado pelo Espírito, agora acabeis na carne. Quer dizer, eles foram insensatos porque ouviram os legalistas. Os legalistas nos fazem tropeçar com suas doutrinas. E eles caíram da graça. A graça é o empoderamento do Senhor, que nos dá para andar em perfeita justiça. Esta graça vem por meio dele, mas nós temos que aprender a ouvir, temos que crescer na graça. E assim nós teremos o empoderamento, o poder do Senhor para viver em novidade de vida. Aí o fardo será leve, porque Ele nos ajuda a carregar. É Ele que nos instrui mediante o temor do Senhor, que é o jugo suave que nos conduz sempre em triunfo. Amém? Muito bem. Então nós não podemos ficar aquém do plano de santidade que o Senhor nos coloca. E também não podemos ir além. Os legalistas têm o costume de ir além e fazem as pessoas tropeçar, levando as pessoas à condenação. Então nós devemos evitar isso. Por isso que Jesus diz em Lucas 17:10, depois de fazer toda a vontade do Senhor, obedecer tudo, considerai-vos servos inúteis, porque fizeram só aquilo que lhes foi mandado. O que isto significa? Isto vai me considerar sempre humilde. Eu só faço aquilo que o Senhor me mandou, não vou além e não fico aquém, não fico abaixo daquilo que o Senhor falou. Porque se eu ficar aquém, eu estou adulterando a palavra. E se eu for além, eu também estou adulterando a palavra. Veja, de um e de outro modo, eu estaria adulterando a palavra de Deus. Então seria um falso pregador, um falso profeta. Eu tenho que ser rigorosamente falar aquilo que o Senhor me mandou falar. Não ficar aquém, nem ir além. Ser fiel. Por quê? Porque o Senhor, quando nos revela algo, ali tem tudo aquilo que é necessário naquela revelação. Se eu modificar alguma coisa, eu adultero a palavra. E eu não estou sendo fiel àquilo que o Senhor diz. E eu, como mordomo, devo ser fiel. Veja, quem é o mordomo sábio, fiel e sábio, que dará o sustento aos seus conservos no tempo devido. Paulo, num paralelo, ele fala sobre isso, capítulo 4 de 1ª Carta aos Coríntios, versos 1 e 2. Portanto, todas as pessoas devem nos considerar servos de Cristo, a palavra no original é mordomos, encarregados dos mistérios de Deus, que são os oráculos divinos, que é para alimentar os nossos conservos. É o alimento que sai da revelação que o Senhor nos dá quando estamos em comunhão com Ele. Então eu devo ser fiel, encarregado desse mistério. Verso 2, além disso, o que se requer de todos aqueles que têm essa responsabilidade é que vivam fielmente. Para que eu não perca o discernimento. Eu tenho que estar sempre fiel ao Senhor, senão eu vou perder o discernimento. Se eu perco o discernimento, eu acabo saindo pela tangente. Eu saio fora do mover da graça do Senhor. Eu perco a visão do Senhor. Amém? Então eu devo ser fiel. Veja, continuando sobre este assunto, Paulo fala a Timóteo no capítulo 2, na segunda carta a Timóteo, do verso 15. Muitos sabem de cor esse versículo. Procura isto sim, apresentar-te aprovado diante de Deus, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Eu gosto da Bíblia de Jerusalém, que ela fala assim, que dispensa bem, que dispensa com retidão a palavra da verdade. A Bíblia de Jerusalém fala dispensa porque nós somos despenseiros do reino de Deus, dos mistérios de Deus. O dispenseiro é aquele que vai na dispensa, né, e vai servir os domésticos da fé com o alimento que o Senhor reservou. Esse alimento é aquilo que ele nos traz em revelação. Então veja que Paulo fala assim, procura apresentar-te diante de Deus. É a Deus que eu tenho que me apresentar, como obreiro que não tem que se envergonhar. Os homens muitas vezes apresentam como ao líder, né? Como obreiro que não tem que se envergonhar. Não, você tem que apresentar diante de Deus, você tem que ser irrepreensível, inculpável.
E é o Senhor que faz isso em você. Então você depende dele. Aquela palavra que ele te concede é essa que você vai ministrar às pessoas. Se você ficar abaixo daquilo, você está adulterando, fazendo as pessoas tropeçar. Se você for além daquilo que o Senhor revelou, você está levando as pessoas à condenação. Cuidado, seja fiel àquilo que o Senhor ministrar ao teu coração. Amém? Considerai-vos como servos inúteis, como disse Jesus, não ficando abaixo nem indo além. Faça aquilo que o Senhor lhe mandou. Amém? Continuando, Paulo, falando ainda a respeito disso, ele continuando no mesmo capítulo 2 de 2 Timóteo, a partir do verso 24, olha o que ele nos fala. Ao servo do Senhor não convém discutir, mas sim ser amável para com todos, capacitado para ensinar, paciente. Deve saber corrigir com mansidão os que lhe se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda o arrependimento, conduzindo-os ao pleno conhecimento da verdade, para que dessa maneira retornem ao bom senso e se livrem da armadilha do diabo que os capturou, a fim de agirem conforme a sua vontade. Há muitos anos atrás, quando eu fui levado por um grupo de legalistas, o Senhor, através de uma serva, eu fui conversar com essa mulher, que ela estava errada no pensamento dela. E no começo ela falou que não e tal, depois ela ficou quietinha, ficou mansa, concordou comigo, assentou assim, mas eu sabia que no coração não. Ela só falou isso para não discutir comigo, como está aqui. Ela deixou em silêncio, ela permaneceu mansa e humilde. E por causa disso, ela franqueou a entrada do Espírito Santo para que o Espírito Santo falasse comigo. Eu fui buscar a Deus porque eu sabia que ela não tinha me ouvido. E quando eu fui buscar a Deus, o Senhor falou comigo que eu estava debaixo de um entendimento errôneo. Ele me mostrou com uma pequena palavra sobre isso. E naquele momento, as escamas caíram dos meus olhos e eu pude ver aquilo que o Senhor estava falando. Veja, ela não ficou debatendo comigo, não ficou me convencendo, nem nada. Ela teve uma atitude mansa. Lembra que Pedro, na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, ele fala das mulheres não ficar falando da palavra para os seus maridos, mas de um espírito manso e cordado, assim como Sara, né? Devemos ser. E assim o Espírito vai poder trabalhar no coração dos seus maridos. É isso que Pedro quer dizer. Eu devo servir, né? O meu marido, no caso, né? A mulher deve servir o seu marido com espírito manso e cordado. E assim elas vão ganhar os seus maridos com esta maneira. Veja, não é ficar pregando, insistindo, isso é convencer as pessoas. Isso fazem os legalistas, fazem os hipócritas. Eles tentam ganhar as pessoas através da mente. Lembra que na parábola do bom pastor, os ladrões e assaltantes é aqueles que tentam convencer as pessoas com pregações, doutrinas pela mente. Nós temos que ter a entrada do Espírito de Deus. Amém? É disto que ele está falando. Então, esse servo se tornou, ele pode ter se tornado, como está escrito lá em Mateus 24, ele pode acabar achando que o Senhor vai demorar e ele começar a bater, né, nos seus conservos. Isso é o legalista. O legalista, com suas doutrinas, eles colocam tropeços na vida da pessoa, né, levando as pessoas à condenação. Começam a bater, a bater. Eu já vi muitos pregadores que fazem isso. Eles estão assassinando as ovelhas do Senhor dessa maneira. E outros são aqueles hipócritas, que são os libertinos, que colocam um padrão de santidade muito baixo. Amém?
Na próxima eu farei a continuação desta palavra em nome de Jesus. Amém.